Hello students, is everything okay with you? I do hope so. I'm Professor Aline and I'm here to talk about our activity, mapa. Então vamos ver o que eu trago de explicações para vocês fazerem. Students, let's see. Students, para vocês fazerem a atividade mapa, vocês vão ver que vocês têm dois textos, né? Então o primeiro é de cunho mais teórico, né? Então nesse texto de Paraguaçu, nós temos o seguinte: ao lermos um texto, não raro queremos ir direto ao ponto. Começamos a ler sem prestar muita atenção aos outros elementos que o compõem, além do corpo textual em si. Normalmente, os textos de jornais, artigos, receitas, entre outros tipos, apresentam elementos que dão pistas ao leitor sobre o que será falado. Esses elementos podem nos ajudar na compreensão do texto. Portanto, antes de ler um texto, imagine que você é um detetive, que precisa buscar pistas sobre o assunto do mesmo. Você poderá encontrar as pistas nos títulos, subtítulos, tabelas, figuras e em qualquer outro elemento que possa lhe dar dicas preciosas sobre o tema do texto, além de seu gênero textual. Ou seja, se estamos falando de uma matéria de um jornal, de um artigo científico, de uma crônica, de uma poesia, de um texto informativo, etc. Então, students, aqui nesse trecho, nós temos aquilo que nós chamamos, né? Na verdade, aqui a autora, né, coloca a perspectiva de nós enquanto leitores, né? Essa postura mesmo. Quando a gente vai ler um texto, a gente, independentemente de ele ser na língua estrangeira, né, na língua inglesa, na língua portuguesa, enfim, é natural do ser humano que sabe ler, a gente vai com uma determinada postura diante do texto. Então, por exemplo, se eu vou ler um texto e logo eu identifico que ele é uma receita, né, eu já começo a entender para que aquele texto serve, eu já tenho coisas que eu espero daquele texto. Então, se eu espero que ele seja uma receita, eu espero que ele traga ali uma parte, né, com a lista de ingredientes e outra parte como modos de fazer. Temos aí algumas variações, mas basicamente quando a gente tem uma receita, a gente precisa dos ingredientes e da forma como eu vou ali combinar aqueles ingredientes para que eu tenha aquele prato final, né? Então, é a mesma coisa quando a gente está pensando no ensino de uma língua. Antes de a gente ler o texto, né, ou antes de abordar a leitura de um determinado texto com o nosso aluno, é importante que a gente chame atenção para certos elementos textuais que vão permitir que o nosso aluno seja esse detetive. Então, se você está levando, vamos continuar no exemplo da receita, né, para ficar mais fácil a explicação. Então, se você quer trabalhar com esse aluno, por exemplo, uma receita, então antes de, né, olhar os ingredientes, antes de trabalhar vocabulário, antes de qualquer coisa, é importante você pedir para o aluno começar a reconhecer pistas que aquele texto dá. Então, para que ele realmente tenha a postura de alguém que vai ler uma receita, né? Porque aí na cabeça, né, tentando explicar coisas neurológicas aqui de maneira bem simplificada e bem leiga, o aluno vai estabelecendo essas conexões neurais que vão fazer com que ele compreenda melhor aquele texto em língua inglesa, né, em língua estrangeira que seja. Então, para que ele tenha alguma sustentação, né, para que ele tenha algum apoio que indica, ou que o ajude a compreender aquele texto, a interagir com aquele texto. Então, é importante que a gente programe as atividades de modo que o aluno seja esse detetive, que ele tente já ir descobrindo, né, as dicas que o texto vai dando ali sobre o seu assunto, sobre o seu gênero, enfim, sobre as informações que aquele texto vai trazer. E com isso, a postura do leitor acaba sendo diferente, né? Que tipo de informação será importante para que eu leia e compreenda e interaja com aquele texto, right? Então, deixa eu ver. Ok, agora foi. Então, nós temos aqui um segundo texto e prestem atenção nesse texto. E quando eu falo prestem atenção, não é única e exclusivamente as palavras, não é única e exclusivamente, ver palavrinha por palavrinha, às vezes nem é sobre isso, né? Conseguir uma tradução,
uma análise super profunda do texto, mas antes disso, olha que esse texto, né, tem imagens. New technologies help swimmers, né? Do que esse texto fala? Então, o texto dá muitas pistas aqui, né? Eu não vou ler o texto, esse aqui, porque eu quero que vocês leiam, quero que vocês façam uma análise aprofundada desse texto, mas não é a análise aprofundada que o nosso aluno em sala de aula precisa fazer. Nós, os professores, quando a gente vai propor uma atividade, a gente tem que conhecer aquele texto, assim, de maneira profunda, ok? Para que essa profundidade do nosso conhecimento permita que nós possamos fazer atividades adequadas àquela turma com a qual nós estamos trabalhando, né? Com relação ao tipo de informação que eles vão, né, tirar do texto, ao tipo de conhecimento que o aluno vai construir também com aquele texto, certo? Então a gente precisa fazer uma análise aprofundada, mas não é isso que nós queremos do nosso aluno, né? Dependendo ali do estágio, né, de língua que ele está aprendendo, dependendo dos nossos propósitos, né, quanto aos nossos objetivos de aprendizagem, nós precisamos propor atividades que estejam, então, de acordo com isso, né, com o propósito ali, com os objetivos de aprendizagem. Então, quero que vocês leiam esse texto e com base, claro, nesse primeiro texto e no texto anterior, vocês vão fazer isso aqui. A partir das informações contidas no texto 1, bem como outras referências teóricas sobre o desenvolvimento da habilidade de leitura em sala de aula de língua inglesa, elabore uma atividade de pré-leitura, pre-reading, para o texto 2. Considere que você trabalhará o texto New Technologies Help Swimmers em uma turma de primeiro ano do ensino médio de uma escola pública da sua cidade. Você pode produzir sua atividade tanto em inglês quanto em português. Então imagina, você, professor, professora de língua inglesa, tem uma turma de primeiro ano de ensino médio e você vai trabalhar nessa turma o texto New Technologies Help Swimmers, ok? Então, considerando, né, aquela ordem de atividades que a gente tem quando a gente vai propor uma leitura, por exemplo, para os alunos pre-while e post-reading, eu quero que vocês tirem daqui uma atividade de pré-leitura. Quero que vocês elaborem uma atividade de pré-leitura. Para que serve a pré-leitura? Serve para que o aluno tire, na verdade, faça esse trabalho investigativo de detetive, né? Que ele tente descobrir sobre o que é o texto. Às vezes a gente pode dar alguma atividade de pré-leitura na qual o aluno tenha acesso a palavras-chave do texto para que ele compreenda brevemente sobre o que o texto está falando, né? Como eu disse antes, para estabelecer aquelas conexões neurais, enfim. Então, você vai fazer essa atividade de pré-leitura acerca do texto, ok? Qualquer dúvida, students, consultem ali a mediação. Não se esqueçam de seguir as regras da gramática normativa ou da língua portuguesa ou da língua inglesa, ok? Façam tudo direitinho e qualquer dúvida, consultem a mediação, tá bem? Thank you very much, students. Bons estudos aí para vocês. See you soon. Bye, bye.